Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de história aqui no Centro de Mídias. E a aula de hoje vai ser sobre a Revolução Russa, parte 2. Eu estou com o Thiago na Libras, que vai me ajudar, e na aula anterior a gente já teve a nossa parte 1, falamos sobre como se deu, a Revolução Russa, o início, e agora a gente vai falar sobre esses desdobramentos, beleza? Mas antes a gente faz uma recapitulação rapidinha aí a respeito da aula anterior. Vamos lá para a nossa telinha. Nós temos as nossas habilidades aqui. Na verdade, uma habilidade, que é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. E qual que é o objetivo da aula de hoje? Bem, na aula de hoje, vamos entender como o governo de Nicolau II contribuiu para o agravamento da crise interna da Rússia e como essa crise gerou a Revolução de 1917. E vamos fazer uma recapitulação rapidinho agora a respeito da aula anterior. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela e depois a gente avança para o nosso conteúdo. Vamos lá. Então a gente falou na aula passada sobre a Revolução Russa. Eu mostrei para vocês essa imagem, onde nós temos o líder, Lenin, que está lá no centro da imagem, e nós temos vários trabalhadores que estão escutando aí um discurso dele. E ao fundo nós temos a indústria russa, beleza? Então aqui é o que está representando essa imagem. E hoje a gente vai falar sobre quem foi aí esse líder, o Lenin, beleza? Então vamos lá, avançando mais um pouquinho. Bem, eu falei para vocês na aula passada que a Rússia czarista, o czar, o imperador no caso, o Nicolau II está ali no centro da imagem. A gente fala czar, pessoal, mas o significado é a mesma coisa que imperador, tá? É que esse é um termo russo. E ao lado dele nós temos a esposa dele e suas filhas, e também tem um filho ali, tá? Que é o Alexei. Então, vamos lá. Então nós temos a família imperial russa. Essa fotografia é do ano de 1913. Ela foi tirada aí no Palácio de Livadia, e da esquerda para a direita nós temos a Olga, a Maria, o Nicolau II, então a Olga Maria, filha deles, o Nicolau II, a Alexandra, que é a esposa dele. Depois da Alexandra nós temos a Anastácia, e depois nós temos o Alexei e a Tatiana. E eu falei para vocês na aula passada que a família do Nicolau II ela foi assassinada durante a Revolução, mas o corpo, no caso aqui da Alexandra, da Anastácia, ele não foi encontrado. Então, acabou gerando aí uma teoria, de que talvez ela tivesse escapado aí da Revolução. E isso, mais pra frente, gerou até um filme, que é o filme da Anastácia, tá? É um filme da Disney, da Anastácia, porque eles imaginavam que essa princesa ela poderia ter sobrevivido aí à Revolução. Mas em 2007 foram encontrados aí os restos mortais da Anastácia. Então a gente sabe que a família inteira foi assassinada. Mas foi assassinada por quê? Como? Vamos analisar agora na nossa tela. Vamos lá. Eu falei para vocês sobre o Domingo Sangrento, que foi aí um evento onde a população russa ela foi entregar, membros da população russa foram entregar para o Nicolau II um documento que pedia aí, melhorias no setor agrário, no setor industrial e na condição de vida da população. Então, quando essa população vai fazer esse protesto, é um protesto pacífico, tá, pessoal? Eles vão até o Palácio Real entregar esse documento às tropas aí do governo, do Nicolau II, massacram essa população atirando nela. Então, a gente sabe que a Rússia ela era um país atrasado economicamente, porque era uma economia agrária, tinha uma indústria muito pequena, tá? E a população vivia sob condições péssimas, tá? Enquanto aí, no caso, a monarquia vivia no luxo. Então essa população começa a ficar revoltada. Então, nesse dia a gente vai chamar de Domingo Sangrento, pois foi num domingo onde a população foi entregar essa carta de reivindicações e acabou aí sendo massacrada pelos soldados aí do Nicolau II, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho.
Nós tivemos também uma revolta de marinheiros, tá? No caso aqui, nós temos o encouraçado Potemkin, que era um navio de guerra, e os marinheiros russos, eles se revoltaram. No começo ali foi pela condição dos alimentos, tá? Que era um alimento muito fraco, tá? Para eles. O alimento tinha, pelos relatos, né? Tinham larvas onde, né, na comida, então era uma situação precária aí de alimentação desses marinheiros, então eles fizeram uma revolta que depois se espalhou, tá, pessoal? Então eles resolveram reivindicar várias coisas, né, desde salários até melhores condições de alimentação, e outros navios russos também resolveram aderir a essa revolta. E para suprir aí essas revoltas populares, né, o Nicolau II, que está aqui na imagem, ele cria a Duma, e a gente já fala sobre isso. Então, a Rússia passou, né, por uma guerra, né, a guerra russo-japonesa, perdeu essa guerra e deixou a imagem do Nicolau mais manchada ainda. E nesse período também surgem os sovietes, que são o quê? Os sovietes, né? São as organizações de trabalhadores russos. E o que eles fazem? Bem, essas organizações, elas buscam trazer mudanças aí na política do Nicolau II. E agora a gente tem uma imagem na tela que eu mostrei na aula passada, que é a Duma. Então, aqui nós temos a inauguração da Duma. O que foi a Duma? Basicamente, foi um setor do governo onde os trabalhadores poderiam opinar sobre as mudanças que poderiam acontecer aí, né, no governo. Então, o Nicolau II cria a Duma, então essa fotografia aqui do Palácio Real mostra essa inauguração. Do lado dele, né, eles estão bem pequenininhos ali, mas temos o Nicolau II e a sua esposa, e depois membros aí do governo. Deu certo essa representação popular? A gente sabe que não. Por quê? O Nicolau II, ele criou esse departamento do governo, né, para as pessoas elas poderem ter mais participação, porém, a gente sabe que ele não aceitava mudanças aí no seu governo. Então, essa Duma servia mais como uma fachada para deixar a população menos revoltosa. Então, esse povo começa a perceber que os seus direitos eles não estão sendo preservados e aí a revolta realmente começa, tá? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos, então, a inauguração da Duma no dia 27 de abril de 1906. Bem, nesse período, né, nós temos uma divisão aí entre dois grupos de pessoas que queriam mudanças aí para o país. Nós temos os mencheviques, que são a minoria, e defendiam que os burgueses, o pessoal que tinha dinheiro, deveriam desenvolver o país com uma reforma capitalista. E depois disso, a classe operária e camponesa teria voz na revolução. Dentre esses grupos aqui, alguns até defendiam que o Nicolau ficasse no poder, tá? Então, depois que acontece a revolução, os mencheviques assumem o poder e o Alexander Kerensky vai ser aí o líder dos mencheviques, que vai assumir o poder da Rússia. E depois nós temos os bolcheviques, que são a maioria, né? E eles defendiam que as reformas deveriam ser feitas de maneira rápida, com uma aliança entre camponeses e operários. Esses foram liderados por Lenin, que derrubou o governo provisório menchevique e assumiu o poder. O Lenin, que apareceu naquela imagem lá do comecinho que eu mostrei para vocês. Então nós temos primeiro mencheviques no poder, que são a minoria, e depois os bolcheviques vão dar um golpe e derrubar aí os mencheviques do poder. Vamos entender isso agora nos nossos próximos slides. Vamos lá. Então, a Rússia, ela resolveu participar da Primeira Guerra Mundial. Então, mesmo abatida aí pelos reflexos da derrota militar entre o Japão, né, que foi a Guerra Russo-Japonesa, a Rússia se envolveu aí num grande conflito, que foi a Primeira Guerra Mundial, e sofreu aí pesadas derrotas nos combates contra os alemães. A longa duração da guerra provocou uma crise de abastecimento alimentar nas cidades e desencadeou uma série de greves e revoltas populares. Incapaz de conter a onda de insatisfações, o regime czarista mostrava-se intensamente debilitado. E como é que se deu essa revolução? Vamos lá, já no embalo aqui. Bem, com o despreparo dos soldados russos, o número de mortos aumenta. E, com os soldados morrendo, os camponeses, sem treinamento, foram obrigados a lutar.
Então os camponeses agora eles foram recrutados para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial. Deu certo? Não, porque eles não tinham preparo para a guerra. Então os camponeses começaram a morrer também. Olha só que situação complicada. Vamos ver o nosso próximo tópico. Vamos lá. Bem, com as sucessivas derrotas, Nicolau II resolve ir para o fronte, ele resolve ir para a guerra. Sua participação ocorreu de maneira indireta. Então olha só que interessante. Foram tantas derrotas que o Nicolau II pensou o seguinte: eu vou para a guerra porque aí eu incentivo as tropas e isso vai servir aí para dar um gás aí para os soldados russos. Porém, ele não participou lutando de fato, tá, pessoal? Era só uma participação indireta. Ele visitava as tropas, visitava algumas bases e ficou ali, né, visitando essas bases e se afastou do governo da Rússia. E no lugar dele, quem é que ficou no poder? Foi a esposa dele, Alexandra. Vamos entender isso agora. Vamos lá. Próximo tópico. Sua esposa, Alexandra, ficou em seu lugar. Só que tem uma polêmica. Vamos ver que polêmica que foi essa. Membros do governo e parte da população não confiavam em Alexandra, pois esta seguia apenas os conselhos do místico Grigori Rasputin. Quem é esse Rasputin? Vamos ver a imagem dele aqui na tela. Este aqui é o Rasputin, pessoal. Quem ele era, no caso, né? Ele era um membro da Igreja Ortodoxa Russa e ele também se tornou um curandeiro e uma espécie de místico ou profeta. Então ele fazia previsões do futuro, tá? E ele serviu de curandeiro e conselheiro para a família de Nicolau II. Por quê, pessoal? O filho deles, o Alexei, ele tinha um problema de saúde, ele tinha hemofilia. O que é hemofilia? É um problema, né, que está relacionado ao sangue, tá? Que ele não consegue coagular direito, ele não consegue, por exemplo, se você se cortar, né, depois naquele corte vai fazer aquela casquinha, né? E quando a pessoa tem hemofilia, na verdade o corpo ele não consegue produzir, no caso, cicatrizar direito. Então esse corte ele gera um sangramento que pode não parar e causar uma hemorragia e até a morte, tá? Então, o Alexei, o filho do Nicolau II, tinha hemofilia e, no caso, o Rasputin, supostamente, ele teria salvado aí o Alexei aí de uma crise aí de hemofilia, tudo bem? Então, ele acabou sendo aí muito respeitado, né, pela corte, né, do Nicolau II. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos lá na tela. Bem, membros do governo e da população passaram a criticar Alexandra, que seguia aí apenas os conselhos de Rasputin. Então, ela seguia apenas os conselhos do Rasputin, que era esse místico, né, esse profeta, e os membros ali do governo, né, da corte e também da população não estavam confiando muito nas decisões dos dois. E o Nicolau II estava afastado do país. No ano de 1916, ele é assassinado por um grupo de nobres. Então eles desconfiam que o Rasputin está interferindo demais aí no governo e resolvem assassiná-lo. Vamos avançar mais um pouquinho. Revolução de 1917, ou também chamada de Revolução Branca. Bem, a revolta civil e militar deixou a situação do governo de Nicolau II insustentável. Em fevereiro de 1917, ele é obrigado a abdicar do trono. Em seu lugar, foi colocado um governo conservador, menchevique, e seu líder principal foi o Alexander Kerensky, que está aparecendo aqui na imagem. Nasceu em 1881 e faleceu em 1970. Então, Nicolau II foi obrigado a abdicar do poder, né? Nós tivemos muitas revoltas civis e agora, né, membros mencheviques dão um ultimato. Olha, você vai ter que abdicar do trono. Assina um documento aí dizendo que você está fora. Ele vai, abdica do trono e se afasta do governo aí da Rússia. Vamos avançar mais um pouquinho. A família imperial ficou presa em uma mansão ao sul de São Petersburgo. Então eles foram presos, mas não para uma prisão comum. Eles foram para uma mansão e não podiam sair de lá, tá? Depois disso, eles foram transferidos por Kerensky para uma mansão em
Tobolski, tá? Então eles foram de uma região e depois foram para outra região. E o Kerensky, ele visitava a família do Nicolau II, tá? Então ele era amigo da família. Apesar dele ter dado esse golpe, ele ainda mantinha contato aí com o Nicolau II. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na tela. Então aqui nós temos uma imagem bem interessante do Nicolau II e do seu filho Alexei. Eles estão serrando madeira, né? A Rússia é um país muito gelado, né, pessoal? Então eles estão com roupas, né, de inverno e eles estão aqui, né, serrando essa lenha na prisão de Tobolski em 1917. Então essa é uma fotografia já, né, deles presos. É uma prisão de luxo, né? Mas eles foram presos. Vamos avançar. Nesse período, agora nós vamos ter a Revolução, né, de 1917, a Revolução de Outubro, que é chamada de Revolução Vermelha. Por quê? O fortalecimento dos soviets, que é essas associações de trabalhadores bolcheviques, liderados aí por Lenin e Trotsky, começaram a prosperar bastante, eles começaram a se fortalecer e, vamos avançar, no dia 25 de outubro de 1917, né, pelo calendário juliano, e no dia 7 de novembro de 1917, pelo calendário ocidental, lembrando aqui que nós temos dois calendários diferentes, né? A revolução ela se inicia. Os revolucionários pediam a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e outras formas, né, para sanar aí as crises internas. Então eles queriam, né, reformas para sanar essas crises e queriam que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Os mencheviques assumiram o poder, mas não tiraram a Rússia da Primeira Guerra. Então a situação ainda continuava ruim, mesmo com o afastamento do Nicolau II. Então os bolcheviques resolveram dar um golpe, tirar os mencheviques do poder. E os líderes foram o Lenin e o Trotsky. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos lá. Com a tomada do poder pelos bolcheviques, Alexander Kerensky foge da Rússia. Então ele fugiu e agora os líderes resolveram matar aí, né, a família do Nicolau II. Aqui nós temos o Lenin, no caso, né, a fotografia dele, e nós temos a frase, né, do Lenin, que é todo poder aos soviets, que é todo poder às associações de trabalhadores da Rússia. Aqui nós temos um mapa mostrando como era a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial e depois do final da guerra, nós temos o que aconteceu, nós temos a diminuição do território russo e a formação de outros países. Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, em 1918, Nicolau e sua família, Nicolau II e sua família, são assassinados, foram fuzilados. E o novo governo, liderado por Lenin, retira a Rússia da Primeira Guerra. Novos países são formados. Nós temos aí a República Socialista Federativa Soviética da Rússia, nós temos um novo nome para a Rússia, e Leon Trotsky, que era o amigo do Lenin, ele passou a trabalhar como ministro e cumpre um importante papel na liderança do Exército Vermelho na Guerra Civil da Rússia. Nós tivemos uma guerra civil e o Trotsky ajudou aí a combater esta guerra. Vamos avançar para a gente fechar o nosso conteúdo? Vamos lá? Bem, nós temos essa República Socialista Federativa Soviética, né, criou aí a União Soviética, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a URSS, em 1922. E depois o Lenin acabou falecendo. Então, com a morte do Lenin, nós temos o Joseph Stalin, tá, que assume o poder porque ele disputa com o Trotsky, né, o poder, e o Trotsky, no caso, acaba sendo expulso da Rússia e o Stalin acaba assumindo o poder. E depois o Stalin manda matar o Trotsky, tá, pessoal? Aqui nós temos uma imagem do Trotsky, nosso tempo está acabando, então aqui nós temos algumas características do governo do Lenin, que era nacionalização de bancos e indústrias, redistribuição de terras no campo. Nós temos novas leis que surgiram e nós temos o combate aí aos rebeldes. Nós temos uma imagem que a gente vai discutir na nossa interação, que mostra, né, o Lenin ali e nós temos toda a população ali seguindo ele, tá? A gente vai tentar entender aí um pouquinho mais sobre essa imagem. E, por fim, uma perguntinha para vocês pesquisarem, que é: qual o significado dos símbolos presentes
na bandeira da União Soviética. Nós temos a foice, o martelo e a estrela. E perguntinhas que a gente vai responder agora no final, né, na nossa interação. São 2 perguntinhas, eu deixei aqui na tela. Mas como o nosso tempo é curto, então agora eu vou fazer a interação com os nossos estudantes. E para você que ficou por aqui, eu já peço que vocês avaliem a nossa aula. E agora, né, a gente vai trocar uma ideia com os estudantes. Obrigado aí pela participação de vocês, um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.